Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Amós. Amós, capítulo de número 9, a partir do versículo de número 13. Amós, capítulo de número 9, a partir do versículo de número 13. Nós vamos ler só esse texto, por enquanto. Tenho certeza que Deus, Ele vai preparar um novo tempo para a sua vida. Foi essa a palavra que Deus colocou no meu coração para trazer para vocês nessa noite, amém? Amós capítulo 9, versículo 13, assim diz a santa e bendita palavra do Senhor. Dias virão, declara o Senhor, em que a ceifa continuará até o tempo de arar, e o pisar das uvas até o tempo de semear. Vinho novo gotejará dos montes e fluirá de todas as colinas. Vamos ler esse versículo novamente juntos? Dias virão, declara o Senhor, em que a ceifa continuará até o tempo de arar, e o pisar das uvas até o tempo de semear. Vinho novo gotejará dos montes e fluirá de todas as colinas. Curva a sua cabeça mais uma vez, vamos orar. Espírito Santo, nesse culto onde o Teu nome tem sido engrandecido, nessa noite nós reverenciamos a Tua palavra, nos colocamos à disposição do Senhor. Que o Espírito Santo me dê sabedoria para transmitir aquilo que o Senhor colocou no meu coração, que o Senhor também possa dar sabedoria aos meus irmãos para preparar o coração como uma boa terra e receber a Sua palavra. Obrigado por essa oportunidade, Senhor. Nós louvamos e Te adoramos, porque tudo é para a honra, glória e louvor do Teu nome. Nós Te bendizemos, em nome de Jesus. Amém e amém. O título do sermão que eu quero trazer para vocês nessa noite é: Quando a colheita é mais rápida que o processo. Quando a colheita é mais rápida que o processo. E eu quero falar com você um pouco sobre o profeta Amós. Amós, ele não era um profeta de palácio, ele era um homem do campo. Amós, ele foi levantado fora de um sistema religioso da época. Amós significa aquele que carrega o fardo. Vou dizer que a Igreja Batista da cidade tem se colocado à disposição do reino de Deus e tem carregado o fardo de muitas pessoas, líderes dessa casa. Casas abertas com células têm sido um instrumento de Deus para aliviar fardos das costas de muitas famílias. Amós, então, não era um profeta de palácio, ele era um profeta do campo. Amós 7, verso 14 e 15 diz que Amós respondeu a Amazias: Eu não sou profeta e nem pertenço a nenhum grupo de profetas. Apenas cuido do gado e faço colheita de figos silvestres. Mas o Senhor me tirou do serviço junto ao rebanho e me disse: Vá, profetize a Israel, o meu povo. Então o homem que era boiadeiro, trabalhador rural, um homem simples, foi chamado para entregar uma palavra profética em um tempo profético sobre Israel. Amós era um profeta do reino de Judá, e Deus chamou ele para profetizar no reino de Israel. Ele era um homem improvável, ele não veio da classe dos profetas, ele não estava no meio do contexto profético, mas Deus o chamou. E esse homem foi um improvável do seu tempo, assim como você e eu somos um improvável nessa época. Mas Deus sempre chama homens e mulheres improváveis para um tempo de colheita. Amós foi um profeta que foi usado por Deus por um pouco tempo, de 1 a 3 anos, mas foi um profeta levantado num período onde Deus precisava levantar homens que tinham compromisso com a sua palavra. Então, nesse tempo, Deus tem levantado essa igreja, Deus tem levantado homens e mulheres aqui que aos olhos do mundo são improváveis, pessoas que não são capazes aos olhos do mundo de cuidar de pessoas, pessoas que não são capazes de ser anfitriões de célula,
pessoas que não são capazes de cuidar umas das outras, mas eu quero te dizer nessa noite que por meio de você, que é um improvável, Deus vai trazer um tempo de colheita sobre essa casa, um tempo onde a colheita será vista, células serão multiplicadas, um tempo onde líderes serão revestidos do poder de Deus e usados de uma maneira sobrenatural. Eu creio profundamente nesse novo tempo, onde Deus vai levantar você para ser um improvável que vai levar a palavra do Senhor por todos os cantos dessa cidade. Então, num tempo de muita riqueza, onde o povo tinha riquezas e mais riquezas em Israel, um povo que estava cheio de abundância, cheio de riquezas materiais, comércios, coisas a mais, faltava o fervor do Espírito, faltava um povo que era apaixonado por Deus, aquele povo que tinha tantas riquezas, tanto crescimento e expansão, mas também vivia um tempo de injustiça, de orgulho, de frieza e de uma religião sem presença. Deus chama Amós para anunciar um tempo de juízo, confronto, correção. Mas o livro de Amós não termina debaixo de confronto e correção, ele termina debaixo de esperança. Porque Deus, ele nunca corrige alguém para destruir, ele corrige para restaurar e reconduzir o propósito. Amós teve 5 visões: a visão do gafanhoto, a visão do fogo, a visão do prumo, dos cestos de verão, e termina com a visão do Senhor junto ao altar, trazendo esperança para o povo. Essa última visão não é uma visão de ruína, mas é uma visão de colheita abundante. E quando Deus me direcionou para trazer essa palavra nessa noite, é porque eu creio que essa igreja tem se levantado com um tempo para determinar e trazer um tempo de reino para crescimento dentro dessa cidade. Porque vocês têm sido perseverantes no cuidado da visão que Deus deu para vocês. A visão que Deus entregou na mão do pastor de vocês, tem sido uma visão que tem levado vocês à frente, debaixo de muita oração, de muito temor e de muita santidade. Então, quando Deus libera a visão para onde a igreja está indo, o tempo fica pequeno para o tamanho da colheita que vai haver. Essa igreja entrará num tempo onde não vai haver manutenção mais. Não vai ser tempo de fazer reciclagem de manutenção de célula. Vai ser um tempo que vai levar os cristãos dessa casa para anunciar uma nova estação por onde eles passarem. Vai ser um tempo de multiplicação acelerada, quando Deus alinha a visão da casa para que a casa possa avançar, levando para frente a visão que Deus lhe entregou. Quando Deus alinha a visão, ele nunca começa pelo final, ele sempre começa anunciando uma nova estação. E Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para vocês que esse dia da visão vai ficar marcado, esse final de semana, como um marco para uma nova estação dentro dessa casa. Um tempo de uma estação de muita multiplicação, de muito trabalho e de pouca manutenção. Porque os líderes vão se tornar mais maduros, os líderes vão se tornar mais relacionais e os líderes vão se tornar ainda mais cheios do Espírito Santo. Então, no primeiro tópico desse sermão, eu digo que Deus anuncia uma nova estação. Amós capítulo 9, versículo 13, na parte A, diz: dias virão, declara o Senhor. E eu quero dizer nessa noite, Igreja Batista da cidade, dias virão, declara o Senhor. Dias virão, declara o Senhor. Sobre a sua vida, dias virão,
declara o Senhor, sobre a sua casa. Dias virão, declara o Senhor, sobre a sua célula. Dias virão, declara o Senhor. Deus não diz talvez, Ele não diz quem sabe, Ele não diz depende, Ele diz dias virão. É um tempo de certeza, é um tempo de decisão do céu, é um tempo onde o céu alinhará a terra para um tempo de colheita nunca visto nesta casa, um tempo onde a boca de Deus vai ser ministrada ainda mais nesse altar, e pessoas serão alcançadas pelo poder de Deus, e o Espírito de Deus vai anunciar por casas, por células, por líderes, um tempo novo sobre essa cidade. Dias virão, declara o Senhor, porque toda mudança de época, toda mudança de estação começa primeiro no mundo espiritual, para depois se tornar visível e real dentro da própria igreja. Deus estava dizendo para Israel: a estação da seca está terminando, a estação do juízo está passando, a estação da restauração está chegando, o tempo do favor está começando. Deus está dizendo para essa igreja nessa noite: a estação da manutenção das células está terminando. A estação de células só se manterá debaixo da direção do Espírito Santo. A estação de células só se manterá debaixo da direção da visão que Deus dá para esta casa. A estação da colheita abundante está chegando. A estação de novos anfitriões, de novos líderes, de gente posicionada está chegando. A estação da cura, do cuidado está chegando. A estação do discipulado, do crescimento cheio do poder de Deus está chegando. Por isso dias virão, declara o Senhor. Antes de ver o milagre acontecer no campo, você vai ver o milagre acontecer no tempo. Então talvez você não está entendendo que na verdade não é o que estava errado, não tem nada errado. O que está acontecendo é que Deus vai trazer um vinho novo, um tempo onde vocês vão se sentir mais capacitados, cheios do Espírito Santo, para viver um tempo de progressão, de avançar, de olhar e ver que o que foi feito até hoje foi muito bom, mas que Deus ainda tem grandes colheitas para vocês viverem ainda esse ano. Quando Deus diz dias virão, Ele está anunciando uma nova estação. E isso vale para vocês, isso vale para mim. Esses dias vão vir sobre a igreja de Cristo, e isso significa que passando o tempo, nós vamos celebrar juntos um tempo onde a seca ficou para trás, a escassez ficou para trás, e Deus nos levou para um tempo de crescimento e abundância. Quando Deus define uma nova estação, nada pode segurar a colheita. Deus nessa noite está liberando novas promessas antes de liberar novos resultados. O povo ainda não via nada na época de Israel, o campo ainda não tinha mudado, continuava o mesmo, mas havia uma palavra de Deus liberada. Deus havia falado, porque o justo não anda por aquilo que ele vê, o justo anda por aquilo que a voz de Deus fala. Quem crê na palavra de Deus hoje, colhe sempre um milagre amanhã. Deus está liberando um tempo novo sobre a visão dessa casa, uma visão mais alargada, ampliada, uma visão que vai levar vocês para muito além daquilo que vocês possam imaginar. Vocês não vão ver só Afonso Cláudio ser impactado por essa visão. Vocês vão ver que a visão que Deus entregou para esta casa vai invadir outras cidades. A colheita vai sair desse lugar e vai avançar para outras cidades do estado do Espírito Santo. A colheita daqui atingirá novos lugares, assim como um rio sai da sua nascente e avança
por meio de curvas e avança por meio da sua correnteza e vai chegando em outros lugares. A visão estabelecida nessa casa não vai mais ficar presa nesse lugar. A visão que está sobre essa casa vai avançar por cidades do Espírito Santo, por cidades do norte capixaba, por cidades do centro do estado, por cidades do sul do estado, vai avançar por Minas Gerais, vai avançar por outros estados. Acabou o tempo de ficar somente por esse lugar. Deus está alargando e ampliando a visão de vocês. Vocês vão ser uma igreja mais missionária, uma igreja que vai plantar outras igrejas, que vai cuidar de outros povos. A partir desse momento, a visão está sendo ampliada. O trabalho vai aumentar, pastor. Deus não anuncia novos dias apenas para informar. Ele anuncia novos dias para nos preparar. E eu creio profundamente que essa nova estação exige de vocês nova mentalidade. Vou dizer mais. Essa palavra que está sobre essa casa também vai inundar a sua vida, inundar a presença dos relacionamentos dentro da sua casa. A ampliação da visão não acontece apenas dentro da nossa casa, mas depois de alcançar a igreja e a nossa casa, ela avança para outros lugares e nós precisamos estar preparados. Deus está dizendo: preparem-se, organizem-se, alinhem o coração, porque Deus sempre avisa antes de fazer, para que sejamos prontos quando Ele agir. Se os dias foram liberados, se a palavra de Deus foi liberada e um tempo de colheita foi liberado sobre vocês, pode ter certeza que esse tempo vai inundar não só Afonso Cláudio, mas todos os lugares aonde vocês alcançarem. Então o profeta Amós, ele foi usado por Deus para profetizar um tempo num lugar aonde ele não era profeta. Ele saiu de um lugar que é Judá e foi profetizar no reino do norte, que era o reino de Israel. Isso significa que quando Deus nos dá uma visão, quando Deus nos mostra algo, a primeira coisa que Ele nos faz é nos tirar da zona de conforto. Você, como aquele que tem vivido dentro dessa casa, debaixo dessa visão, e entendendo esse tempo, precisa perceber que você é necessário, e Deus te trouxe para cá justamente porque Ele precisa usar você nesse tempo. O profeta Amós obedeceu o Senhor mesmo não vindo de um grupo profético. Ele obedeceu porque ele entendeu e ouviu a voz de Deus. Eu quero dizer que os dias virão, e assim declara o Senhor, mas no versículo que nós lemos de Amós capítulo 9, versículo 13, é dito que depois que os dias virão, ele mostra o que vai acontecer. E a palavra de Deus diz na parte B do versículo, em que a ceifa continuará ao tempo de arar, e o pisar das uvas até o tempo de semear. Agora, Deus não muda apenas o tempo e o calendário, mostrando o que vai acontecer. Dias virão, declara o Senhor. Não é apenas os dias que virão, mas algo vai acontecer quando esses dias chegarem. E o que vai acontecer é que a ceifa continuará até o tempo de arar, e o pisar das uvas até o tempo de semear. Agora Deus muda a imagem. Ele sai do tempo do calendário e vai para o tempo do campo. E o que ele mostra é algo sobrenatural.
Porque o ciclo natural exige uma ordem. Primeiro se planta, depois se espera, depois se colhe e depois para. É sempre assim. Primeiro se ara a terra, se prepara para o plantio, depois se espera o tempo, depois do plantio vem o tempo de espera, há o crescimento, depois se colhe e depois a terra para novamente. Mas aqui Deus, ele quebra a lógica humana e a ceifa continua. Quando deveria terminar o período do crescimento e da colheita, ela ainda está acontecendo. Quando deveria haver pausa, ainda há fruto. Agora não vai haver mais intervalo. Não vai demorar mais para a multiplicação de células. Não vai haver mais um tempo e uma terra vazia. Não existe mais estação morta. A partir de agora, a colheita é tão grande que o povo não consegue terminar. Não é mais um tempo de agricultura, é um tempo de milagre. E eu quero explicar para você o que eu estou dizendo. Então você, na sua família, na sua casa, no seu empreendimento, na sua célula, você começou a plantar aqui, e um outro irmão começa a plantar junto com você aqui, mas lá na frente já tem um outro colhendo, mas quando o outro estiver colhendo, já vai ter que começar a plantar de novo, porque vai ter colheita outra vez. Então o ciclo não vai ser um tempo de planta, espera, colhe e para. Agora o tempo é, na hora que tiver o plantio, já vai haver a colheita, e na hora que já haver a colheita, já vai haver o plantio. Não vai ter mais tempo para parar, porque quando plantar, já vai ter outro colhendo. Então eu quero dizer para você, talvez você não está entendendo, talvez você está plantando, e você vai começar a celebrar aqueles que estão colhendo, porque quando você celebra aqueles que estão colhendo, aquilo que você plantou vai ser celebrado também. Então você que é líder de célula pode se preparar para um tempo de multiplicação, de crescimento, de abundância, de crescimento abundante sobre você. E assim também nessa casa, você que é daqui, se prepara, porque eu não sei o que você está plantando, mas quando você plantar, pode se preparar, porque já vai ter gente colhendo e olhando para trás, porque sabe que a sua colheita também vai chegar, e no final das contas, todo mundo vai plantar, colher, correr, e não vai ter mais tempo de ficar parado. O tempo morto vai acabar. No natural existe um tempo de espera, meses sem resultado, meses de silêncio, mas a partir de agora vai haver meses de multiplicação, meses de crescimento, meses de plantio, meses de colheita, meses e mais meses vendo a mão de Deus agir de maneira sobrenatural. Quando o favor de Deus chega em um certo lugar, o tempo morto desaparece. Certa vez chegou um irmão, disse para mim: pastor, eu não sei mais o que eu faço, porque eu planto e não colho. Eu não consigo mais ver o que Deus vai fazer na minha célula, eu não sei mais. Tantas células multiplicando e a minha não multiplica. E o que eu disse para ele foi o seguinte: continua plantando. Nós precisamos aprender a sempre estar plantando, crendo que o Senhor fará o milagre que precisa haver. Hoje, a célula desse irmão já multiplicou 5 vezes. Todo tempo, irmãos, nessa casa será tempo de fruto. Fruto de alegria, fruto de abundância, fruto de uma colheita farta. Todo dia vai ser dia de celebrar. Não vai ter mais dias parados, dias estacionados, dias onde vão ser dias comuns. A partir de agora você vai começar a celebrar ainda mais a vitória daqueles que estão próximos de você, a colheita daqueles que estão plantando há anos. Talvez durante toda a sua vida você tenha plantado, corrido atrás, feito seu papel de cristão, e você pensa: quando vai chegar a minha colheita?
E a resposta é: a sua colheita está prestes a chegar. Nessa igreja não vai mais existir fases paradas. Sempre vai ter alguém colhendo. Eu vou repetir de novo. Nessa igreja não vai ter mais fase parada. Vai ter sempre alguém celebrando uma colheita. Você sabe o que isso significa? Que às vezes nós gostamos de celebrar as nossas próprias vitórias, mas não celebramos com tanto afinco a vitória dos outros. Mas eu digo que o maior segredo de um cristão é quando ele aprende a celebrar a vitória do seu irmão. Quando eu começo a celebrar a vitória de alguém que está caminhando comigo. Quando eu começo a celebrar e entender o poder de Deus sobre as nossas vidas e que nós podemos escolher e celebrar juntos. Vocês não sabem o tanto que eu fiquei alegre ao chegar nessa casa e ver essa casa tão bem estabelecida. Quando eu olho e vejo um treinamento de líderes bem preparado. Quando eu celebro no meu coração a alegria de uma igreja co-irmã, de um pastor que é um homem de Deus sério e de uma igreja que é séria, eu aprendo que isso é bênção para a minha vida. Nós precisamos aprender a celebrar a vitória dos outros. Quem tem visão e quem tem a visão alargada, enquanto estiver plantando, vai continuar celebrando a vitória daquele que já está colhendo. E aquele que estiver colhendo, vai celebrar a vitória daquele que está plantando. Quando Deus envia a colheita, até o tempo começa a produzir a nosso favor. Nos dias de hoje nós vivemos numa sociedade extremamente acelerada, aonde, na maioria das vezes, nós procuramos achar tempo para fazer coisas que nós não precisávamos de tanto tempo assim para fazer. Mas por conta das nossas demandas, nós colocamos tanta coisa na agenda que deixamos de fazer o que é primordial para ser feito, que aí não temos tempo para cuidar daquilo que é importante para nós. Deus quer transformar o seu calendário num calendário alinhado com o calendário dele. Deus transforma o esforço em um resultado que é constante. O ceifeiro não consegue terminar o trabalho. Ele ainda está colhendo, enquanto o arador está chegando. Isso significa que o trabalho, o resultado é contínuo. É trabalhar e ver o fruto. É servir e ver vida se rendendo. Não é mais semear apenas chorando e esperar anos para colher. Agora é semear e colher quase ao mesmo tempo. No tempo do favor, o céu começa a responder mais rápido do que a terra espera. Haja vista que nós vivemos um tempo onde nós precisamos entender o processo que Deus tem trago para a terra nesse tempo. Deus está levando a igreja para um tempo de colheita abundante. Seja em Linhares, seja aqui em Afonso Cláudio, seja aqui no nosso estado, seja em outros lugares. Deus está alinhando os processos e a visão da igreja para que a igreja avance e multiplique, levando a palavra de Deus por todos os lugares. Isso não é um fluxo somente, é um movimento. Enquanto um está consolidando o milagre, o outro está fazendo o milagre nascer. Enquanto um está celebrando a vitória, o outro está se preparando para plantar.
Então eu quero dizer para vocês que quando o céu alinha a visão da igreja, o povo começa a viver milagres e mais milagres, no preparo da terra, no plantio da terra, no regar da terra, no colher da terra. A igreja batista da cidade está sendo chamada para este lugar, onde todos celebrarão uma nova estação, uns plantando novas células, ao mesmo tempo que outros estarão regando, e outros colhendo, e outros multiplicando. Vocês terão mais como saber, mais como servir, porque vocês saberão que a estação mudou. As estações dessa casa serão misturadas, e por um bom tempo. Quem está entendendo a palavra que eu estou falando aqui? Quando eu estava orando para ministrar essa palavra, o que o Senhor falava para mim era: Leandro, eles perseveraram de muitos e muitos anos, servindo com excelência e dando o seu melhor para o reino. Eu vou acelerar processos para que eles possam enxergar que tudo aquilo que eles plantaram há muitos anos vai começar a ser colhido agora. Nessa manhã eu fui orar por essa casa. Eu tenho ido em alguns lugares ministrar, eu e minha esposa estamos indo em vários lugares. E hoje pela manhã eu comecei a orar ao Senhor, pela vida de vocês, pela vida do pastor Leandro, da esposa. E ao começar a orar, o Senhor ministrou algo muito forte no meu coração. Há uma paixão enorme por vidas nessa casa. O trabalho de vocês não é vão. Vocês muitas vezes, mesmo cansados, mesmo com tantas demandas, têm se posicionado em prol do reino de Deus. Quando eu comecei a orar pela manhã hoje, a sensação que eu tinha era que vinha um tempo de uma chuva, e quando eu cheguei nessa cidade, a primeira coisa que começou a acontecer foi chover. E essa chuva era uma chuva leve, mas uma sensação de uma chuva que fazia brotar muitos novos brotos. E esses brotos surgiam rápido. E a sensação maior que eu tinha é que haverá um tempo onde vocês não vão ter mais como controlar o crescimento do que Deus vai derramar na mão de vocês. Talvez vocês não perceberam, mas o Espírito Santo já tem alinhado muitas coisas aqui dentro. Mas mais do que isso, ele tem preparado um novo tempo para a sua casa, para a sua família, justamente porque ele conta com a sua casa para levar o evangelho a outros. Mais do que perceber que Deus declara um novo tempo sobre Israel, e Deus declara um novo tempo sobre vocês, mais do que saber que assim como aquele que colhe vai se juntar àquele que planta, e o que planta ao que colhe, no final não vai se haver mais tempo parado, porque a colheita será grande e a colheita será próspera. Mais do que isso, é saber que a ação do Espírito Santo tem alcançado o coração de vocês. Nessa noite Deus quer trazer para você um alinhamento de coração, para que você entenda que não é sobre a sua vida, mas sobre aquilo que Deus deseja sobre a sua casa. O interessante é que começa com um dia declarado, passa por uma colheita que não para e termina num transbordamento visível e contagiante. A parte C do versículo que eu acabei de ler diz: vinho novo gotejará dos montes e fluirá de todas
as colinas. Depois de mostrar a estação liberada, depois de mostrar a colheita contínua, depois de mostrar a semeadura que não vai parar, Deus agora começa a mostrar o resultado final. O texto sai do trabalho do campo e vai para o crescimento e o excesso. Não é mais sobre um esforço, é sobre abundância. Não é mais sobre plantar, é sobre transbordar. O vinho não apenas existe, conforme o texto, que vinho novo gotejará dos montes e fluirá de todas as colinas, mas isso mostra também que o gotejar do vinho fluirá e vai escorrer. É mais do que necessário, é mais do que esperado, é mais do que o povo consegue conter, porque esse vinho cairá dos montes e saciará e invadirá vários lugares e várias casas. O que é esse gotejar? O vinho representa alegria, o vinho representa celebração. Quando nós falamos do gotejar do vinho, começa caindo de pouquinho em pouquinho, gotinha a gotinha. Mas daqui a pouco, aquele gotejar do vinho passa a ser um fluir pelas colinas. O que Deus está mostrando aqui é que agora, mais do que pequenos gotejares de tempos em tempos, é um tempo de uma imagem de uma igreja tão abençoada, que essa imagem, que não é uma imagem tão simples de se ver, começa a ser percebida não só dentro da igreja, mas dentro da cidade que a igreja está. A igreja começa a impactar os bairros da cidade, começa a impactar os lugares mais, as zonas rurais da cidade, os lugares mais longínquos da igreja serão alcançados. É como se esse gotejar de gota em gota, de tempo em tempo, começa a alcançar pessoas em vários lugares, em várias partes da cidade, em vários compartimentos desse lugar, em vários lugares que vocês nunca pisaram. Vizinhos serão alcançados, pessoas serão levadas ao Evangelho, pessoas serão alcançadas pela palavra de Deus, porque o vinho na Bíblia celebra a alegria. É um tempo de festa, é um tempo de renovação, o tempo de colheita sobre essa casa, o tempo de multiplicação. A festa das células ainda será ainda mais impactante, mais poderosa, mais cheia do poder de Deus, mais cheia de alegria, cheia de cura, cheia de milagres, cheias do poder de Deus. Líderes que não apenas vão carregar nos seus ombros a vida dos outros, mas vão ser impactantes e cheios do amor e da paixão por Jesus. Deus procura homens dentro dessa casa, mulheres dentro dessa casa, que sejam apaixonados por vidas, apaixonados por almas rendidas aos pés do Senhor. Então o vinho, meu irmão, o vinho, minha irmã, vai começar a pingar dentro da sua casa, vai começar a gotejar alegria lá, você vai começar a se alegrar na mesa da refeição com a sua família, você vai parar de murmurar na mesa da sua casa, você vai tirar o celular da mesa da sua casa, porque as gotas do Espírito Santo vão começar a pingar dentro da sua casa, e esse gotejar se tornará um rio que flui pelo seu bairro, que flui pela cidade, que alcança a sua família e que leva a palavra de Deus por onde você passar. Existem cristãos que vivem apenas do gotejar, mas eu vou dizer mais. Essas goteiras pequenas vão se tornar um fluir ainda maior. E esse fluir dentro da sua casa vai te tirar tempo para algumas coisas. Vou te dar um exemplo. O Espírito Santo vai começar a encher a sua casa da presença dele, que quando você pegar seu controle remoto na sua casa para ligar para assistir uma série, ele vai falar: agora é hora da gente conversar.
Na hora que você pegar o celular para começar a rodar Instagram, o Espírito Santo vai falar: está na hora de eu fluir sobre a sua vida. Não estou dizendo que é proibido ver série e muito menos ver celular. O que eu estou dizendo é que quando você tem a presença daquele que é mais importante, as coisas superficiais não têm mais valor para nós. O reino de Deus vai inundar as famílias dessa casa. Quando Deus traz o tempo de crescimento sobre uma igreja, quando Ele traz um tempo de alegria sobre casas e famílias, é sinal que o gotejar do Espírito está se tornando um fluir ainda maior. Quando o texto diz que o vinho gotejava dos montes e fluía pelas colinas, mostra claramente que a bênção será visível para todos. Estou caminhando para o final aqui. Quando eu estava vindo para esse lugar, aqui para Afonso Cláudio, eu nunca vi tanta curva na minha vida, né? É curva para lá, curva para cá, curva para lá, curva para cá. Eu falei, parece o S do Senna, mas era S para lá, S para cá, e vai, e filho passando mal, e a esposa falando que estava passando mal também, e nós fazendo curva para lá, para cá, para lá, para cá. Daqui a pouco eu olho 2 montanhas gigantescas. E eu olho lá em cima, e quase não dá tempo de eu olhar, porque eu tinha que virar o carro, curvar para lá e curvar para cá. Mas aí a minha esposa começou a pegar o celular e gravar aquilo lá, e a minha menininha, princesinha, gravando do outro lado e olhando aqueles montes. Eu pensei, Senhor, como eles são grandes. Eu fico imaginando o gotejar do fluir, o gotejar do vinho lá de cima. Não parecia muita coisa, parecia ser insignificante naquela montanha daquele tamanho. Mas a sensação que eu tinha é que Deus estava me deixando ver aquele lugar, e elas são bonitas, para dizer para vocês de novo: vinho novo gotejará dos montes, vai vir do alto um novo tempo de vinho, vai vir do alto um novo tempo de alegria sobre vocês, vai vir do alto um novo tempo de cura sobre essa casa. Ó Deus, Deus quer trabalhar em corações aqui que têm se tornado secos, que têm se tornado corações que não têm mais sentido a sensibilidade do Espírito Santo. O gotejar do Espírito vai vir do alto, porque ele vai se tornar um fluir. Devagarzinho o vinho se torna de um gotejar a um fluir. E eu percebo que a alegria que vai inundar os cultos aqui de domingo à noite, que a alegria que vai inundar as células dessa casa, cada célula reunida com uma alegria diferente, com um tempo diferente, porque o líder vai estar cheio da presença, pedindo para o Senhor: Senhor, traz mais pessoas para esse lugar. Senhor, eu não quero perder ninguém daqueles que vieram visitar essa célula, mas que foram embora. Pai, eu quero nessa noite, Senhor, dizer aqui nesse altar que é consagrado ao Senhor, esse lugar onde a palavra de Deus é pregada. Ó Deus, nesse lugar que haja um fluir novo de vinho sobre esse lugar, que haja um tempo de refrigério sobre essa casa, que essa casa seja inundada da sua presença ainda mais, que o gotejar do Espírito se torne o fluir do Espírito, que eles possam ver ainda mais a ação do Espírito Santo, que todos aqui sejam cheios do Espírito, que sejam impactados pelo Espírito, que eles sejam aqueles que choram na presença do Espírito, porque o Espírito Santo não procura apenas resultado, o Espírito Santo procura almas contritas e quebrantadas, homens e mulheres que se rendem aos teus pés e dizem: Senhor, derrama sobre nós um novo vinho, derrama sobre nós uma nova alegria, um novo tempo de colheita. Nós não estamos satisfeitos
satisfeitos, porque o Espírito Santo quer ganhar Afonso Cláudio, porque Afonso Cláudio é do Senhor Jesus. Não há mais tempo para ficar parado. Assim como vem o plantio, assim como vem o regar, assim como vem a colheita, vai vir um tempo novo sobre esse lugar, um fluir novo, porque vinho será derramado sobre a cabeça de cada um dos teus filhos. Um tempo de uma alegria infindável, um tempo de celebração infindável. As pessoas passarão na frente desta casa e entrarão aqui, porque serão impactadas pelo poder de Deus. Se você não falar, Deus vai levantar outro para falar por você. Deus está chamando você para um tempo de posicionamento, porque o tempo de Deus chegou sobre essa casa. Colheita abundante será vista nesse lugar. Há um tempo novo chegando. Deus libera nessa noite uma palavra de alegria para os corações tristes. Deus libera nessa noite uma palavra de refrigério para os corações cansados. Deus libera a cura para os corações doentes. Deus libera um tempo de celebração, de prosperidade sobre a sua casa nessa noite. Deus está chamando você e eu para um tempo novo, um tempo onde o crescimento, a colheita, a abundância vai chegar sobre esse lugar. Não vai ter mais gota, não vai ter mais um filete da glória. Vai ter um fluir imenso sobre esse lugar. Deus não trabalha mais com escassez, com pensar pequeno. Deus trabalha com derramar do Espírito em excesso. Há vidas aqui arando a terra do milagre, outras vidas regando a terra do milagre, outras vendo o milagre crescer. Mas todos juntos celebrarão o milagre uns dos outros. E isso é transbordamento. Vinho novo gotejará dos montes e fluirá de todas as colinas. Eu queria convidar você a ficar de pé nessa noite. Amós começou o seu livro falando de juízo. Começou confrontando o pecado. Quantas vezes Deus usou o pastor Leandro aqui para te confrontar e te tirar da zona de conforto. Deus começou quebrando o orgulho de Israel, mas ele termina falando do Senhor no altar e de uma colheita abundante. Deus não nos corrige para diminuir, mas Ele nos prepara para a expansão e para o crescimento. Primeiro Deus diz, dias virão, uma nova estação. Talvez nessa noite, você está precisando de uma nova estação na sua vida. E eu saí de Linhares e vim aqui para dizer para você que essa estação está chegando. E você precisa se posicionar para estar pronto para essa oportunidade. Deus usou Amós para dizer: a ceifa continuará e a colheita não vai ter pausa mais. O pisar das uvas, o tempo de semear vão ser constantes. E talvez você tenha implantado tantos sonhos no seu coração, tenha implantado tantas coisas dentro da sua vida, mas não consegue enxergar esse tempo de colheita. Essa noite Deus está chamando você para tomar posse dessa palavra. Há um tempo aonde o seu plantio será visto em toda Afonso Cláudio. Um tempo de semear, um tempo de colheita, e tudo isso misturado para que Deus seja glorificado. Não é mais um tempo de manutenção, não é um tempo de estabilidade, não é um tempo de conservar, mas é um tempo de multiplicação. Multiplicação.
multiplicação abundante, expansão abundante, colheita abundante. É um marco que a terra não mais vai ser estéril. A terra não vai mais ser estéril. Nesse lugar a terra não vai mais ser estéril. Cada pessoa que será alcançada pelo poder de Deus, o tempo não será morto, os processos vão ter frutos. O tempo agora é de uma nova estação. Enquanto você colhe, você já tem que estar preparado para plantar. Enquanto você planta, você já tem que estar preparado para multiplicar. Enquanto você multiplica, você já tem que estar preparado para transbordar. Enquanto nós louvamos ao Senhor nessa noite, se você deseja no seu coração tomar posse dessa palavra, de uma nova estação chegando, de entender que quando a colheita é mais rápida que o processo, eu preciso me posicionar. Se você nessa noite quer se posicionar e dizer: Senhor, eis-me aqui, eu já estou preparado para essa nova estação que está chegando, sobre a minha casa, sobre a minha empresa, sobre o meu trabalho, sobre a minha célula. Se você nessa noite quer estar se posicionando, você pode sair do seu lugar e vir aqui na frente. Nós vamos orar pela sua vida. Há um novo tempo chegando sobre essa casa, e você não deve ficar de fora disso. Você não deve esperar por outro tempo, porque agora a estação está mudando, o tempo da colheita está chegando, e Deus está levantando você nesse tempo para ser usado pelo Senhor. Então, enquanto nós louvamos ao Senhor, se você quiser sair do seu lugar e vir aqui na frente, nós vamos orar pela sua vida, dizer que você está preparado para essa nova estação.